Então vamos apresentar agora os 4 últimos discos. Ahn, o 22º disco que eu tenho para apresentar é este aqui. Savage Thrust, Eat Them Raw. Cara, que disco bacana esse aqui. Que disco legal. Vamos falar algumas coisas sobre esse disco. Bom, o Savage Thrust é uma banda dos Estados Unidos. Esse disco deles, o Eat Them Raw, foi lançado inicialmente em tape, independente, em 89, e oficialmente foi lançado em vinil pela Avanzada Metálica do México em 1990. A Avanzada Metálica do México que lançou aí alguns discos, inclusive de algumas bandas americanas assim, mais underground, que não sei se estava com alguma dificuldade lá para lançar por selo americano, sei lá o que aconteceu, mas a Avanzada Metálica tem alguns lançamentos importantes e o Savage Thrust é um deles. Infelizmente essa aqui não é uma first press da Avanzada Metálica, essa aqui é agora finalmente sim, é um relançamento da High Roller alemã. Vamos logo dar uma olhada aqui no disco. Essa capa que é inacreditável, né? Capa mais tosca. Puta que o pariu. Essa capa realmente, essa daqui é uma daquelas para botar na lista de capas mais assim, involuntariamente engraçadas, né? Do metal. Bom, essa aqui é a contracapa. E tem também um encartezinho. O encarte tem um pôster com a dita capa. E tem também um insert com as letras. Tem uma foto dos caras aí também. E do outro lado uns sketches, né? Que eu acho que eram os sketches que era para ser a capa original, né? Me parece que é isso. Mas enfim, não sei. Talvez tenha gente aí que acha a capa muito legal, né? Eu acho assim involuntariamente engraçada essa capa. Mas não se deixe enganar pela capa, porque o som, a música que esses caras fazem, o Savage Thrust faz nesse disco é muito massa. Tem uma coisa interessante aqui, porque assim como eu falei sobre o Aggression, que eu já apresentei em vídeos anteriores, o Postmortem e o Anvil Beach, também o Savage Thrust, ele tinha uma faixa naquela compilação que eu já mencionei tantas vezes, a Speed Metal Hell Volume 2, que foi um raro licenciamento feito no Brasil do catálogo da New Renaissance americana. E eu citei tanto essa compilação aqui que eu resolvi trazer ela e mostrá-la. É essa aqui. Essa aqui é a versão nacional que eu comprei na época. Isso aqui foi lançado nos anos 80. Então era uma rara possibilidade de você ter contato com as bandas do catálogo da New Renaissance, do selo da New Renaissance americana, aqui no Brasil na década de 80, porque praticamente não tinha licenciamento nenhum da New Renaissance aqui no Brasil na década de 80, com exceção do At War, que eu esqueci até de falar isso. O Pablo lá do Rio me chamou a atenção para o fato, né? Claro, o At War era da New Renaissance e foi licenciado aqui no Brasil pela Rock Brigade, eu acho. Mas assim, que eu me lembro, só foi o At War. Todas as outras bandas do catálogo da New Renaissance passou em branco na década de 80 aqui no Brasil, mas foi lançado esse compilatório da New Renaissance, e aí você podia conhecer, né, algumas faixas de bandas do catálogo dele, inclusive o Wet Ward está aqui, né? E aí eu depois, cara, esse negócio de memória é foda, né? Principalmente quando você chega aos 50 anos. Eu tinha dito que o Postmortem aí no vídeo anterior, eu nunca tinha ouvido, né? E eu tinha comprado na SEGA o primeiro dele,
Mentira, cara, eu tinha ouvido sim, tá aqui, ó. Post-Mortem, eu ouvi sim. Na própria década de 80 eu já tinha ouvido Post-Mortem. O negócio é que eu esqueci do Post-Mortem, é porque essa faixa aqui é uma daquelas faixas que eu falei que tem umas faixas punk, né? Eles botaram logo uma daquelas faixas punk que eu acho que assim, não é que seja ruim, mas aí tinha várias outras bandas que faziam um som mais ou menos parecido com isso. Eles tinham que ter botado uma das faixas Doom. A faixa Doom sim que era impressionante. Mas aí eu acho que é porque talvez fosse grande a faixa, né? Sei lá. Enfim, acho que escolheram mal a faixa do Post-Mortem para botar aqui. Tanto que eu ouvi, conheci a banda desse Speed Metal Hell, mas assim, nem dei tanta importância. Só mesmo quando eu comprei o disco, né? O Coroner's Office, que eu vi a maravilha que era o Post-Mortem. Mas então, tá aqui a compilaçãozinha, que eu já falei, né? Tantas vezes. E tá aqui as bandas, né? O Wetworth, o Aggression, que eu falei. O Envil Beach, né? Que eu apresentei aqui nas 25. Discos Perdidos, tem o Savage Trust, que é a banda que eu vou falar agora, tem também Flotsam and Jetsam, e aí tem umas outras mais desconhecidas, esse Tempter, que eu só conheço essa faixa, não conheço mais nenhuma do Tempter, que é muito legal essa faixa, Don't Get Mad, Get Evil, eu sempre gostei dessa faixa, Outrage, que é do Canadá, o Post-Mortem, que essa faixa eu acho mais ou menos, e o Death Thrash, para ser Death Thrash, a gente fica achando que é muito porrada, né? Mas nem é tão porrada assim, esse Death Thrash. Mas enfim, tá aqui. Essa coletânea foi uma coletânea que marcou época, né, para os bangers oitentistas brasileiros, pelo menos a mim marcou profundamente. Eu ouvi muito essa coletânea. Sim, e cara, tem aqui, ó, o Samen, da Dinamarca, não confundir com o americano. Esse aqui é o da Dinamarca, que é um dos troços mais foda da Europa, que não lançou full lento. Ficou só em fase de demo. Plague of Messiah, cara, que música. Assim, muita influência de Hellhammer e Tom Warrior, Celtic Frost, aqueles negócios. Que faixa foda esse Sandman. O Sandman, só acrescentar aqui uma coisa, foi lançada aí uma coletânea dele em vinil com essa demo deles, que eu acho que chama Plague of Messiah, inclusive, se não estou enganado. E mas saiu em vinil. Eu mostrei aí num vídeo aí anterior em que eu fiz um unboxing, eu mostrei esse vinil esse vinil do Sandman. Bom, mas não é o negócio aqui não é o Sandman, o negócio aqui é o Savage Trust. Então qual é o bagulho aqui a onda aqui do Savage Trust, né? Então ele tem essa faixa, então tem essa memória afetiva aí dos bangers oitentistas dessa coletânea Speed Metal Hell. Esse é o Eat Them Raw, é o único full da banda. Eles lançaram também um EP de 2 faixas em 87, portanto anterior a isso aqui. Isso aqui foi lançado em 89, em tape, depois em 90 foi lançado em vinil pela Avanzada Metálica do México. Cara, tem um vocal super agudo e dramático, mais ou menos na linha do John Cyrus, do Agent Steel. Tem uma produção boa pro underground, com guitarras bem cortantes. As faixas são predominantemente thrash, como a ótima Speed or Bleed e Eat Them Raw, e tem algumas outras mais power metal, essa menos, em menor quantidade, como Acid Bath e uma outra excelente chamada Device. Essa Device, tem uma cadência no meio, cara, da música, uma demolidora, dá uma checada nisso. Como eu disse, né, os vocais na linha do John Cyrus, eles são, então, assim, bem melódicos e super impostados, né, tem aquela característica meio operística, e aí que é o interessante, e essa característica, assim, dessa coisa um pouco mais operística, é que também, um pouco no instrumental, mas principalmente no vocal e na forma do cara impostar a voz, é que dá a sensação de power metal, porque as bandas de power metal americanas tipicamente tinham dessa coisa da impostação vocal, né? Uma coisa era muito forte neles.
Sim, remotamente, talvez você pudesse dizer que tem algo a ver com ópera, assim, remotamente. Acho que não era nenhuma influência direta, mas se a gente fosse fazer alguma analogia, assim, com a música mais tradicional, mais erudita, né, seria, eu acho que essas coisas, né, dessa forma de impostar o vocal, assim, por cima dos instrumentos, né, é isso que eu quero dizer, esse tipo de impostação, declamatório, assim, que é muito comum nas bandas de power metal americanas. E aqui o vocalista segue exatamente essa linha e dá essa pegada, essa cara de power metal, né, nas linhas melódicas do vocal. Cara, um disco muito bacana que eu definiria aí na transição do thrash para o power metal, mas mais para o lado do thrash, principalmente pelas composições, e o que me dá mais essa cara de power metal é o vocal. A banda que eu sabia dessa banda era isso, ela tinha esse single lançado em 87 e o With Them Raw, que é um disco, puta disco legal. Mas eu vi na Metal Archives que eles constam como ativos, embora não tenham nada novo gravado. Então, a confiar nas informações da Metal Archives, eles estão aí de volta. Não sei se vão gravar alguma coisa ou não. Não sei, né? Vamos ver. Eu tenho duas versões em CD. Essa aqui é a primeira versão que saiu em CD. Foi lançado por quem isso aqui, hein? O negócio é tão obscuro que não põe nenhum nome. Reborn, acho que é aquela Reborn Classics, né? É até um negócio aí que às vezes eu fico na dúvida se essas coisas são bootleg ou não, mas isso pelo menos na Discogs está como disco oficial e, mais do que isso, consta como sendo a primeira edição em CD desse disco. Eu tenho também uma outra edição que é mais legal, que é essa daqui, lançado pela Minotauro, lá da Itália. Eu acho até que eles não são nem da Itália, eles são de Malta, eu acho, essa Minotauro. E o legal disso daqui é porque, além do disco, né, do Idem Raw, tem também as demos anteriores do Savage Thrust. Está aqui nessa compilaçãozinha lançado pela Minotauro. Aí esse aqui é mais bacana de pegar, porque tu já pega todo o material deles, né? Pega as demos anteriores. Bom, e do Savage Thrust eu já mostrei, né? Que é esse licenciamento feito pela High Roller, essa reedição. Infelizmente eu não tenho a First Press da avançada metálica do México, e para quem é colecionador aí sabe disso, né? Essas prensagens antigas da avançada metálica mexicana, elas são raríssimas e muito caras. Bom, seguindo então, apresentei aí, né, o Savage Thrust com o seu debut Idem Raw, que é um puta disco legal de power thrash metal. Agora vou falar de outra banda americana. Aliás, daqui para frente, essa é a 23ª, né? Falta a 24ª e a 25ª. Todas as três bandas que eu vou falar daqui até o final são americanas. A próxima banda é o Sentinel Beast. Sentinel Beast. Essa aqui é uma First Press em CD, que foi lançado pela Old Metal Records do King Foley e do Deceased. Esse aqui é o disco de estreia do Sentinel Beast, e inclusive é o único full da banda. Chama Depths of Death. Foi lançado pela Metal Blade, um selo grande, em 86. Aqui é bem espartano, esses lançamentos da Old Metal Records do King Foley, principalmente os mais antigos, eram bem espartanos. Ó, é uma folha simples, só tem uma foto dos caras. Bem, eu tenho aqui uma versão mais legal, que é uma versão em vinil, embora não seja First Press. Esse Sentinel Beast eu também não tenho a First Press,
Isso aqui é também o relançamento da High Roller alemã. Um vinilzinho colorido, vermelho. Vinil vermelho. Mais legal é que se fosse azul, né, cara, para combinar com a cor da capa. Mas eu acho que o azul já devia ter esgotado quando eu fui comprar, senão eu teria pegado. Porque eu gosto quando, né, combina com a capa. Eu acho que fica mais, tem mais a ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tem tem um encarte. Bom, isso aqui é a capa, é igual ao do original. Também, contracapa, a mesma coisa, como no original. E sim, tem sim um encartezinho com as letras. Essa aqui, né, não é a First Press, é um relançamento da High Roller alemã. E o que dá para falar do Sentinel Beast? Bom, esse disco aí, o Depths of Death, lançado pela Metal Blade em 86, como eu falei, é o único full da banda. Vamos começar pelo ponto negativo. O ponto negativo é a produção. Deixou assim, o som abafado demais e uma timbragem assim, um pouco estranha nas guitarras. Elas soam assim um pouco, soam indefinido, uma timbragem um pouco indefinida, assim, que deixa uma certa neblina nas guitarras, quase que um white noise nas guitarras. É um power thrash metal com ótimas composições, ótimas músicas, construídas com os riffs melódicos e refrões grudentos. Cara, os refrões são muito grudentos. Você ouve uma vez e não esquece o refrão da música. Riffs, então, como eu disse, bem melódicos. Tem um vocal feminino a cargo da Debbie Gunn. Essa Debbie Gunn, ela é razoavelmente conhecida no underground oitentista. Ela também fez vocais no segundo play do Snow White, o Act of God. Cara, é um disco com melodias muito boas, muito boas. Mas assim, quando eu digo melodias, eu não estou querendo dizer que é um disco assim, de melodias brilhantes, né? Não é power metal melódico, não é isso que eu estou querendo dizer, assim, bandas como Halloween ou esses negócios, né? Blind Guardian, né? Umas coisas mais modernas. Não é isso. É melodia, mas são melodias mais sombrias, né? Então, assim, tem muita melodia, mas são umas melodias mais sombrias, né? E melodias, vamos dizer assim, mais te pegam mais pelo estômago do que propriamente bonitas, é isso que eu quero dizer. E assim, o vocal em especial, ele acompanha, ele dobra essas melodias, né? Porque aqui, normalmente nas músicas, aqui num momento ou outro pode ser que aconteça uma coisa diferente do que eu vou dizer, mas em regra o vocal segue a melodia das guitarras, né? Nesse disco. E de uma maneira geral no metal é assim, né? Você não costuma ter polifonias, né? Em metal é uma coisa só em bandas mais assim rebuscadas que costuma ter isso. Não é o caso aqui do Sentinel Beast. Eles têm uma linha melódica única, clara, e as guitarras e os vocais seguem mais ou menos isso, às vezes variando só o tom, né? Às vezes está um tom mais acima, o outro está um tom mais abaixo, faz um dueto, né? Mas a melodia é única. Mas assim, as melodias são muito fortes e quando elas são feitas pelo vocal, assim, dá ainda mais ênfase, é isso que eu quero dizer, tem uma ênfase muito forte nessas melodias vocais. A impressão que dá é que a música foi construída a partir da melodia vocal e que a guitarra depois seguiu essa melodia vocal, do que ao contrário do que normalmente acontece no thrash metal. No thrash metal, em geral, né, você faz o riff e depois o vocal vem por cima, né? Aqui me deu a impressão de que a composição foi pensada mais no vocal puxando a música e depois a guitarra vindo fazer a mesma melodia. Me deu essa impressão, porque é muito forte a forma como... É muito claro que o vocal puxa
a melodia da música toda. E isso dá uma cara de power metal também, porque no power metal é que esse elemento melódico do vocal é mais importante do que no thrash metal, né? Isso aí, assim, eu tô falando muito dessas distinções de power e thrash metal, eu acho que são duas coisas diferentes, tem muita gente que fala, usa thrash para falar de tudo, eu acho que tem diferença de power para thrash. Futuramente aí eu provavelmente vou fazer um vídeo em que eu vou falar de power metal, e aí eu vou apresentar as bandas que eu acho que são de power metal mesmo, apresentar algumas e fazer algumas diferenças em relação ao thrash. Mas por enquanto vai ficar só esse negócio aí que eu falei, só esse rascunhinho aí do que eu falei, e é só, e vamos tocar. Cara, todas as músicas têm personalidade, sabe? Você põe assim, vai ouvindo as músicas em sequência, cara, e você reconhece cada uma das músicas e lembra delas. Pô, isso é um disco que você consegue lembrar bem de cada uma, depois que você escuta. Você consegue lembrar bem de cada uma das músicas, cara, é porque é um disco que tem músicas que tem personalidade, né? As músicas, cada uma delas tem personalidade. Por exemplo, aí eu peguei assim umas faixas, né, para falar desse negócio da personalidade. Depths of Death, cara, música muito direta e intensa, muito boa essa música. Tem uma chamada Morir, que tem umas passagens até meio Iron Maiden. Dogs of War, que começa como assim um thrash metal, cara, assim, até meio maligno, assim, uma certa atmosfera, até quase Slayer, assim, mas de repente entra um refrão assim super empolgante desses para você cantar em show, sabe? Alto assim junto com a banda, super empolgante e com com uma vibe mais power metal assim, mas cara, muito poderoso. E depois termina de novo com uma pegada thrash essa faixa. Essa Dogs of War é muito foda essa música. Tem outra também que é o nome da banda, Sentinel Beast, um puta power metal melódico, mas com essa melodia mais sinistra, né? Não é essa melodia brilhante de Halloween. E tem até uma outra música chamada Keeper, The Keeper, que tem até um feeling meio épico, assim. E o disco encerra com um cover bem legal de Phantom of the Opera do Iron Maiden. Eu fiz questão de, inclusive, citar várias músicas para reforçar essa característica de que essa banda ela tem muita personalidade em cada uma das músicas que ela faz. Cara, disco altamente recomendável. Power Thrash Metal, oitentista, Sentinel Beast, Depths of Death, puta disco. Bom, vamos seguir aí que o tempo está passando. Agora eu vou apresentar as duas últimas bandas. As duas últimas bandas, que também são duas últimas bandas, são também dos Estados Unidos. Essa aqui talvez seja uma banda um pouco mais desconhecida, ou melhor dizendo, era pelo menos, até há uns 10 anos atrás, e eu vou dizer por quê. Aqui, de nós brasileiros, talvez, né, talvez. É o Viking dos Estados Unidos, uma banda californiana. Esse aqui é o disco de estreia do Viking, foi lançado pela Metal Blade também, né, uma gravadora grande, em 88. E aqui o que eu escrevi sobre o Viking. Assim como o Evil Dead, tem muito de thrash metal californiano, a banda é da Califórnia, assim como o Evil Dead. Mas aqui o som do Viking é mais simples do que o som do Evil Dead, que eu apresentei aí em vídeos anteriores. E eu diria até que nesse Viking tem um certo, assim, uma coisa bem difusa, mas assim, um certo espírito punk aqui, meio fuck off, sabe? Especialmente no vocal. E assim, além, eu diria que é uma banda de quase puro thrash californiano, quase, porque eu escuto também alguma coisa do Razor canadense aqui nesse disco, e especialmente do Violent Restitution. E o que me lembra o Razor aqui é porque tem um certo frenesi por velocidade, sabe? É um disco que o drive aqui da música total é a velocidade. Músicas bem rápidas, principalmente por conta do batera. O batera, cara, o cara quer
quer fazer som rápido mesmo, ele senta a porrada na caixa e acelera pra cacete. Acelera ao ponto que eu acho que em alguns momentos ele ameaça atropelar até as guitarras, cara. Ele ameaça quase sair do tempo do resto da banda. Mas enfim, é um thrash super intenso e direto. Eles lançaram um segundo play em 89 chamado Man of Straw. Esse aqui, né, eu não falei o nome, mas é o debut deles, chama Do or Die. Então, eles lançaram um segundo play em 89 chamado Man of Straw, que é bem mais polido, melódico e contido do que esse daqui. E assim, porque o meu gosto é mais de tranqueira, mais tosco, eu achei mais legal trazer esse primeiro que é mais porrento para apresentar aqui. Agora, eu disse que era uma banda que talvez fosse desconhecida aqui no Brasil, pero não muito, porque tem uns 10 anos que esses 2 discos do Viking foram licenciados aqui no Brasil pela Urubus Records, lá do Rio de Janeiro. Os dois. Tanto o Do or Die quanto o Man of Straw. E inclusive essa minha versão aqui do Viking, do or Die, é da Urubus Records. É essa versão que eu tenho, dá pra ver aqui o selinho deles, né? Eles lançaram essa e lançaram também a Man of Straw. A minha da Man of Straw já é uma First Press. Esse aqui, o Do or Die, que eu peguei com a Urubus. Então, para quem tiver interessado em ouvir, né, esse som aqui e pegar essa banda, o Viking, uma banda de thrash bem legal daquela época, dos anos 80, os 2 discos deles estão relançados pela Urubus Records do Rio de Janeiro, e embora já tenha uns 10 anos que lançou, eu tenho certeza que você encontra isso aí. Você encontra isso aí para comprar. Tenho certeza. Mostrar agora aqui o encartezinho. A Urubus Records relança, né? Relançou aí algumas coisas interessantes aí. Também no cenário death metal, o Seeker in Gore, da Áustria. Eles têm um catálogo interessante, essa Urubus Records. E lança até umas coisas de rock mesmo, de rock clássico, antigo, dos anos 70 e tal. Bom, Viking. Se você quiser ouvir um thrash metal com um certo espírito punk, com uma pegada bem direta e porrada, boa pedida isso aqui. E para fechar esses 25 discos perdidos do thrash metal, a última banda agora que eu vou mostrar é uma banda, como eu disse, também americana, Wargasm. Se eu não me engano, eles são de Chicago, Massachusetts. Bem, inclusive, essa minha cópia aí, essa cópia que eu tenho é de não é uma First Press, é uma reedição de uma tal de Mushroom, nada a ver com a Cogumelo brasileira, mas uma tal de Mushroom. E aí, pela Discogs, eu vi lá, não estava, mas eles colocaram a partir de um determinado momento que isso aqui seria um bootleg. Então, mostrar bootleg em canal de colecionismo nunca é muito legal, né? Mas enfim, essa é a versão que eu tenho. Eu achei que fosse uma reimpressão oficial, porque eu não pego bootleg quando eu sei que é bootleg, a menos que seja de material que não está disponível, eu não pego, eu não coleciono bootleg, não gosto de bootleg, em princípio. Achei que isso era um original, comprei isso há muito, muito tempo atrás. Mas lá na Discogs está dizendo que isso é uma contrafação. Bom, mas tá aí. Esse é o CDzinho que eu tenho, dessa Mushroom, e é uma coisa realmente muito espartana, e talvez um disco seja bootleg, como é que é no meio, tem nada. Bem, enfim. Mas eu tenho uma coisa mais legal aqui do Orgasm, que é uma reedição em vinil da Decrypt. Eu não tenho a First Press disso. Essa aqui é a versão em vinil do disco do Orgasm, que eu ainda não falei o nome dele, né? Mas esse é o disco de estreia do Orgasm, chama Why Play Around, e foi lançado pela Profile Rock Hotel em 1988. Vamos dar aqui
é um power trio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui eu acho que é um gatefolded. Exatamente, é um gatefolded do Orgasm, Why Play Around. Aí aqui o que tem? Tem entrevista, tem eles falando, aí tem um bocado de informação. Um gatefold bem legal, hein? Bem legal esse gatefold. E ainda tem, não bastasse ser um gatefold, ainda tem um encartezinho com as letras e a arte da capa reproduzida. Bom, e o vinilzinho aqui é vermelho. Vermelho, bacana. Bom, por quê, né? Agora que eu vou explicar por que eu escolhi esse disco, né? Porque ele é bem legal, mas quais são as razões mais específicas? Bom, então, como eu falei, né? Esse é o disco de estreia do Orgasm dos Estados Unidos, Why Play Around, lançado pela Profile Rock Hotel em 1988. Thrash metal muito bem produzido, bem tocado, som claro. Cara, se a tua onda é um thrash metal bem feito, bem gravado, que você ouve tudo, claro, bem, com as músicas bem compostas, que os caras estão bem treinados, a banda estava bem certinha quando foi no estúdio gravar. Cara, essa é uma ótima pedida para você. É um thrash metal assim na manha, sem preocupação em ser o mais extremo, nem o mais rápido. Não é essa a onda do Orgasm. A onda do Orgasm é fazer música bem feita, música bem composta, sabe? Com boas melodias. Um thrash metal com cara de heavy metal, vamos dizer assim, né? Com uma certa mentalidade de heavy metal ainda para ser produzido. O que eu quero dizer com isso? Os caras não estão preocupados tanto em agressão, em porrada, né? em dar um soco na cara de quem está ouvindo. Eles estão preocupados em fazer uma música bem feita, bem composta. Então aí eu coloquei aqui músicas muito bem construídas, normalmente em andamentos moderados, não tem muito skunk beat também não, com exceção de 2 músicas, Undead e Humanoid, em que aí sim eles dão lá aí tem umas partes mais rápidas, mas em geral é um som mais na manha. Aí, né, como eu falei, eu botei aqui, banda para quem quer ouvir um thrash bem composto, bem tocado, embora não seja técnico, isso é importante assinalar. Isso não tem nada a ver com prog metal. E se fosse prog metal, eu jamais estaria no meu canal, porque eu detesto esse bagulho. Isso aqui é thrash, é um thrash que não tem assim, não é rebuscado, mas é muito bem feito na proposta dele, sem ser rebuscado. É isso que eu quero dizer, né? Claro, límpido o som, mas tem a agressividade necessária para ser thrash metal, tem que ter uma certa agressividade, né? Então tem todos os elementos do thrash metal, mas é uma coisa mais na manha. E assim, né? Toda vez que eu penso numa banda de thrash bem feito, bem gravado, bem composto, mais na manha, mas que tem ainda a agressividade do thrash metal, tem os elementos que o thrash metal tem que ter para não ficar simplesmente uma música morta, né? Cara, eu penso sempre em Anthrax. Essa para mim é a banda que eu tenho, assim, que é uma banda assim, que a música é muito bem feita, né? Muito bem feita, bem gravada, tem todas essas qualidades, mas é thrash e é muito legal, né? Então essa é a referência que eu tenho, é o Anthrax, e eu acho que o Orgasm, num certo sentido, tá nessa vibe do Anthrax. E até eu acho que o Anthrax é mais porrada do que o Orgasm. O Orgasm é uma banda ainda mais na manha do que o Anthrax. Mas tem alguns momentos bem com cara de Anthrax, assim, com aquelas partes meio mocheadas de Indians, por exemplo. Você ouve em músicas como Wasteland, Revenge ou Humanoid, um certo espírito de Anthrax, ou seja, de uma música muito bem feita, muito bem composta, mas que ainda dá vontade de banguear. Esse que é o ponto. Não chega a ser
tão desprovida de agressividade e dos elementos próprios do thrash metal, que vira uma música simplesmente contemplativa, né? O thrash metal não é uma música contemplativa, né? Por exemplo, ao contrário do black metal norueguês. O thrash metal exige um envolvimento físico do ouvinte. Se você não sente essa vibração física, é porque alguma coisa tá errado, porque o thrash metal, ele exige isso. E eu acho que o Orgasm está assim, mais ou menos nessa vibe do Anthrax. Eles têm esses elementos, mas é uma música muito bem composta que não está preocupada em ser a coisa mais esporrenta do mundo. Um disco bem agradável, que se ouve fácil. Disco muito bacana esse do Orgasm. Se você curte Anthrax, cara, se você curte Anthrax, dá uma sacada nisso aqui. Esse primeiro disco, Why Play Around, do Orgasm. E me diz se não tem uma vibe parecida, bem mocheada, principalmente nessas músicas que eu citei, em especial Revenge. Ouve Revenge e me diz se não parece uma música que poderia ter sido gravada uma grande música que poderia ter sido gravada pelo Anthrax. Só para finalizar agora falar do Orgasm, eles lançaram mais 2 plays nos anos 90 que eu ouvi por alto. E são assim uns discos mais grooveados, sabe? Assim, tem mais groove, me parece uma coisa às vezes assim um pouquinho de Pantera, enfim, uns negócios que eu não gosto também, né? Pantera, esses troços com groove, thrash metal, né? Noventista com essas coisas mais de groove. Eu realmente não gosto disso. Me parece que o Orgasm foi um pouco aí por esse caminho. Eles lançaram então esses 2 discos e acabaram. Mas o disco que realmente importa deles, na minha opinião, vou mostrar de novo, é esse aqui, esse disco muito legal, Why Play Around, o disco de estreia do Orgasm, numa vibe assim, Anthrax, você gosta disso, como eu gosto, né? Dá uma chance pra isso aqui, porque eu acho que tu vai curtir. Bom, com isso então, eu termino essa longa série aí dos 25 discos perdidos do thrash metal, e já aviso que eu tô aqui com umas caixas para abrir, e na semana que vem e talvez na outra também nós vamos voltar a fazer unboxings. Com isso então eu me despeço dos amigos do canal, deixando aí já essa chamada para o unboxing da semana que vem, e no mais, keep pounding metal!